Primeiramente, bom dia, pessoal. Todo mundo já vendo a apresentação aí? Sim, senhor. Ok. Então, vamos lá. Vamos começar aqui, né, o nosso último tópico, né, do Nexol 1, tá certo? Que é cargas combinadas. Então, né, aqui a gente vai ver, por exemplo, um exercício que a gente usou como exemplo lá, né, só como ilustrativo, né, do que ao final do curso a gente teria que ser, né, capaz de resolver, entender, enfim, tá certo? Que é uma barra, né, na qual está atuando por um efeito combinado esforços de torção, flexão em mais de um plano, inclusive, né? Esforço axial, esforço cortante, né? Que vai gerar tensão de cisalhamento, enfim, porque esse é o objetivo final, né? Desse curso de Maxwell 1, né? Habilitar vocês a determinar estado de tensão em um ponto de uma estrutura submetida aos mais diversos tipos de esforços. O único esforço mais relevante, né, na prática, que a gente só vai ver lá em Nexol 2, o que ele acarreta em termos de tensão, é o de pressão, seja ela externa ou interna. Os outros esforços principais, a gente viu aqui, torção, esforço cortante, que gera tensão de cisalhamento, né? Esforço axial, que gera tensão normal, e flexão, inclusive, em mais de um plano, que vai gerar, no final das contas, né, flexão. Tá certo? Para começar, pessoal, cargas combinadas, a gente trata de um caso, né, de carregamento, carregamento axial, mas que vai gerar um efeito combinado, né, de tensões, tá certo? Pelo próprio carregamento axial, tá certo? Mas essa carga axial sendo excêntrica, ela também vai gerar flexão, tá certo? Então, a gente começa nessas cargas combinadas com esse tipo de carregamento, que é um pouquinho diferente, né? E a gente já vai ver como é que trabalha com ele, certo? Então, no carregamento axial excêntrico, né, pessoal? O carregamento axial, cuja linha de ação não passa pelo centroide da seção transversal de interesse. Então, percebam, né? Eu estou interessado em trabalhar, ó, essa seçãozinha aqui, essa porção central, tá certo? Desse componente aqui estrutural, tá certo? Então, olha só, quando eu aplico aqui essa carga, né, P' e P, né, nesses dois pontos, claro, né, em relação a esses trechos, por exemplo, aqui, ó, nesse primeiro trecho e nesse primeiro trecho, ele está centrado. Só que em relação, por exemplo, a essa porção central, onde eu tenho o centroide aqui em C, por exemplo, né, se eu trabalhar nessa linha aqui, é claro que ela não está centrada, né? Eu tenho uma carga axial excêntrica, tá certo? Então, ela vai provocar também flexão nessa seção. Essas cargas aqui, ó, P', né, que é a mesma carga, né, ela vai provocar, além de uma tensão devido ao esforço axial, ela vai provocar também flexão. Então, olha, o estado final de tensões nessa seçãozinha aqui, pessoal, devido a esse carregamento, vai ser uma tensão. E aí, de novo, né, se eu estou considerando essa direção aqui, X, as tensões normais geradas vão ser na direção X. Então, eu vou ter uma parcela de tensão devido ao esforço axial, eu vou ter uma parcela de tensão devido à carga axial, que eu vou transpor para cá, ó, porque olha só, pessoal, quando a gente faz o seccionamento aqui, para saber que esforços atuam nessa minha seção aqui de interesse, né? Os esforços, pessoal, né, na seção de interesse, eu sempre represento em relação ao centroide da seção. É assim que a gente representa o esforço, né? Escolhi lá a minha seção, então, selecionei aqui. Então, quais são os esforços que atuam aqui? Eu vou fazer um equilíbrio para saber isso, né? Então, ó, seccionei aqui, pessoal.
o que eu preciso para equilibrar essa força aqui, ó, nessa seção? Né? Primeiro, eu preciso de uma força axial, né, no sentido oposto a essa que está acontecendo aqui, né, para eu não ter translação. Então, a primeira coisa que eu preciso ter aqui. Então, ó, eu coloco aqui uma força F axial interna, poderia chamar de N também, né, que é como a gente tem representado de força axial. E, olha só, se eu boto aqui uma força N igual a P', beleza, não vou ter translação, só que a força F aqui, ó, e a P' estão gerando o quê, pessoal? Um binário, que vai gerar uma rotação se eu não tiver nada para equilibrar. Então, para eu ter um equilíbrio aqui, né, além dessa força F, eu tenho que ter um momento M para equilibrar esse binário, ó, P' F, que tem os mesmos valores, né? P, P, tá certo? Então, eu preciso ter um momento também para equilibrar esse binário. Então, os esforços internos que atuam na seção, nessa seção aqui, que tem C como centroide, vão ser uma força P, ativa, ó, e um momento fletor M, tá certo? Nesse sentido aqui. Aí eu tenho equilíbrio. Tá ok, pessoal? Dúvidas aqui nesses esforços internos que devem atuar em C para esse componente estar em equilíbrio? Lembrando, né, aqui é tudo estático. Né? Mexol 1, 2, tudo a gente trabalha com estruturas estáticas. Então, eu tenho que todos os pontos das minhas estruturas e componentes têm que estar em equilíbrio. Tá certo? Então, aqui, né, para isso aqui estar em equilíbrio, eu preciso, ó, ter essa força e esse momento. Então, é o que esse restante aqui da estrutura, ó, que eu isolei para calcular os esforços internos, fazem aqui, para equilibrar essa força P'. Se eu fosse analisar pelo outro lado, pessoal, da direita para a esquerda, ia ter exatamente a mesma coisa, os mesmos esforços, só com os sentidos invertidos. Então, olha só. Se eu estou chamando isso daqui de X, esse eixo, o eixo vertical de Y, então o momento está em torno de Z. O Z saindo aqui do quadro. Tá certo? Saindo aqui da minha tela. Né? Então, esse momento M aqui, ó, é um MZ positivo. Tá certo, pessoal? Ok? Se eu fosse representar, né, essa seção aqui, de novo, eu quero vocês muito acostumados, né, em representar os esforços na seção. Isso vai ajudar muito a trabalhar com cargas combinadas, pessoal. Então, olha só, eu tô olhando a seção, pessoal, assim, olhando de B para C, por exemplo, tá certo? Então, eu estou enxergando, ó, daqui para cá. Então, vamos imaginar que essa seção seja uma seção, por exemplo, quadrada. Né? Eu nem disse aí como é essa seção transversal. Tá certo? Pode ser quadrada, pode ser circular. Né? Vou botar circular aqui, que a gente não está muito acostumado a trabalhar. Né? Vamos dizer que ela tem uma seção circular. Certo? Essa barra aqui, ó, esse componente estrutural, tem uma seção transversal circular. Então, eu estou enxergando ele de frente. Então, aqui é o meu centroide, né, meu ponto C, tá certo? Para cá, eu tenho Y, para onde está o meu Z, pessoal? Se eu estou enxergando da direita para a esquerda, para onde está o meu Z? Vamos lá, pessoal. Para a esquerda? Para a esquerda, com certeza, ó. Né? Porque ó, o X é saindo aqui do quadro, né? Então, defino o terceiro eixo do meu sistema de coordenadas, né, a partir da regra mão direita. Então, saio do X, perdão, que está saindo aqui, ó, vou para o Y, o meu polegar, ó, nessa rotação aponta o sentido positivo de Z. E aí, olha, do jeito que está representado aí, pessoal, o que é que eu tenho, né, atuando aqui? Eu tenho uma força axial, que eu represento assim, né, porque essa força axial na direção X, e ela está saindo do quadro, né, ela está atuando no sentido de tracionar essa seção. E aí eu represento, ó, a representação vetorial, né,
nesse caso, é como se fosse uma flecha. Aí eu estou desenhando aqui a ponta da flecha. Se fosse entrando, pessoal, eu representaria por um X. Tá certo? Ou seja, eu estou vendo, né, aquela parte de trás da flecha. Representa por um X. Então, essa representação, óbvio que vocês já aprenderam, mas vamos lá, para relembrar, né? Então, ó, eu tenho um esforço axial aqui, né? Que eu estou chamando de F, e óbvio que é igual a P, e eu tenho um momento fletor no sentido positivo de Z. Então, representa aqui, ó. Certo? Represento aqui. Tá certo? Esse momento M. Tá certo? Que é igual, né, pessoal, a P vezes B, que é a distância aqui, né? O quanto essa carga está distante, né? A linha de ação dela, a distância da linha de ação da carga para o centroide da seção. Então, esse momento é P vezes D. Então, olha só, para eu calcular a tensão atuante em qualquer ponto dessa seção transversal aqui, né, sigma x, eu vou ter uma parcela ativa de tensão devido à carga centrada, que é P sobre essa área de seção transversal, tá certo? Aí, olha, menos aí, vamos já também relembrar, né, esse sinal de menos, né, como é que ele se aplica? M, que é o momento em torno de Z, vezes a coordenada Y do ponto onde eu vou calcular a tensão, onde eu estou interessado em calcular, sobre IZ. Aqui, no caso, eu estou chamando de IZ, mas poderia ser I, né, porque é uma seção aximétrica, então o momento de inércia vai ser o mesmo em qualquer direção que eu use como referência. E aí, esse MZ aqui, né, pessoal, que eu já sei que o valor dele é M, que é igual a PD, né? Ele gera tensões, vamos olhar aqui, ó, trativas ou compressivas quando eu tenho Y positivo, pessoal. Aqui, ó, por esse sentido que eu estou trabalhando, né? Eu gero tração ou compressão na parte de cima aqui dessa minha seção. O momento, compressão. Pelo momento. Então, ó, se eu tenho M positivo e Y positivo, né? Essa combinação fisicamente me dá uma tensão compressiva, eu tenho que ter o sinal de menos, para a matemática bater com a física, tá certo? Então, para esse caso aqui, ó, essa é a minha equação para a tensão sigma x em qualquer ponto. Aí percebam, essa parcela aqui não depende da minha coordenada y. Por quê? Tensão, né, normal devido à carga axial, ela vai ter o mesmo valor em qualquer ponto da seção. Foi isso que a gente aprendeu lá no começo, não foi? Só que a parcela de tensão devido ao momento vai depender do ponto que eu estou analisando aqui. Né? Por exemplo, se eu quero analisar esse ponto aqui, eu só tenho que saber qual é a coordenada y dele, tá certo? Só tenho que saber qual é a coordenada y dele e jogar aqui, tá certo? Mesma coisa se eu estiver analisando a superfície, né? Eu vou usar o raio desse negócio aqui, né, dessa seção transversal e jogar aqui. Tudo bem, pessoal? Então, não temos problemas aí. E, claro, né, eu vou ter uma superposição. Vamos lá. O que eu estou dizendo aqui, né, é que a tensão nessa seção, já que eu tenho esses dois esforços, ó, gerando tensão normal, né, esforço axial gera tensão normal. Esforço de flexão também gera tensão normal. E tudo na direção da barra, certo? Que está na direção X. Então, se eu quero calcular a tensão em qualquer ponto aqui, eu vou ter essas duas parcelas. Sendo que a primeira parcela, ela é constante. Ela não muda com a minha posição Y aqui. Tá certo? Já a minha segunda parcela aqui, ó, ela depende da posição Y. É uma função da posição Y. Então, vai depender da altura que eu estou analisando. Por exemplo, se eu quero nesse ponto, eu tenho que saber qual é a coordenada Y desse ponto, né? Que vai ser a mesma desse daqui, por exemplo. Né? Se eu quero trabalhar na superfície, a minha coordenada Y é o raio, né? E é positivo. Certo? E esse termo aqui, ó, vocês já me disseram, vai ser negativo quando eu estiver acima e vai ser positivo quando eu estiver abaixo. Tá certo? Ok, pessoal? E aí, né, voltando aqui para o nosso esquemático, né? Eu ainda não tenho valores aqui, né? Mas no nosso esquemático, o que a gente vai ter, né?
A primeira parcela, né, pessoal, devido ao esforço axial, vai gerar um estado de tensões uniforme ao longo da seção, né? E a segunda parcela vai gerar um estado que a gente já conhece, ele varia linearmente ao longo da seção, né? Sai de um valor negativo lá em cima, passa pelo zero, tá certo? E volta aqui, e segue para um valor positivo máximo lá embaixo. Aí, pessoal, tenham muito claro isso. Isso aqui, essa separação, para a gente trabalhar com superposição, é um artifício matemático. Fisicamente, só o que se enxerga, obviamente, é já a combinação dos dois efeitos. Tá certo? Então, olha, para cá, nesse esquemático aqui, percebam que esse vetor, vamos ver a questão de escala aqui, né? Esse vetor aqui, em módulo, ele é maior do que esse daqui, né? Aí o módulo do vetor é o tamanho dele, tá certo? É maior do que esse aqui. Então, olha, essa tensão positiva aqui, trativa, se sobrepõe a essa compressiva, e no final das contas, aqui, a soma disso, esse vetor aqui na superfície com esse, vai me dar uma tensão ativa. Tá certo? Isso nesse caso, tá certo, pessoal? Claro que isso vai sempre depender das magnitudes. Então, percebam aqui, nessa seção transversal, pessoal, eu tenho alguma linha neutra? Eu tenho algum ponto onde a minha tensão é zero? Não, professor. Não. Então, no final das contas, né, com a combinação desses dois esforços, eu não tenho uma linha neutra aqui. Isso vai poder acontecer. Mas o mais comum, pessoal, aí já tenho isso, né, na prática, é que a parcela devida a esforço axial, tá certo? Devido à carga axial, seja menor em módulo, né, do que as tensões geradas por flexão. Então, normalmente, o que eu tenho é óbvio, né, a minha linha neutra não vai mais ser no centroide. Ela vai se deslocar porque eu tenho uma outra carga aqui, tá certo? Que vai influenciar nessa posição da linha neutra. Então, percebam aqui, pessoal, se isso daqui fosse, por exemplo, menor, né, um pouco menor do que isso, o que ia acontecer? Eu ia ter linha neutra, mas ela ia se deslocar do centroide. E isso a gente vai ver, vai ter mais clareza, no exemplo com números, tá certo? Aí a gente vai ter um pouco mais de noção disso. Mas até aqui tudo bem, né? Vamos, então, agora resolver esse exemplo aqui, pessoal. Né? Todo mundo tentando resolver. Olha só. Uma corrente de elos abertos, né, é obtida dobrando-se barras de aço de seção circular de baixo teor de carbono na forma mostrada. Né? Então, tem um material dútil aí, tá certo? Para permitir esse dobramento, né, sem quebrar, né, permite uma grande plastificação. Então, vocês imaginam, esse elo de corrente aqui é uma barra reta, tá certo? Uma barra reta que eu dobrei, tá certo? Eu dobrei aí, para montar essa corrente. Tá certo? Isso aí é óbvio, a gente tem equipamentos para fazer isso, né? Então, imaginem, né, pessoal, o quanto isso daqui não deformou plasticamente, né? Então, para eu ter grandes deformações plásticas sem romper, eu tenho que trabalhar com materiais com uma boa utilidade. Lembrem disso, né? Vamos lá, não vamos deixando os conceitos se perder aí, se perderem, né? Eu acho que só no próximo semestre vocês vão ver deformação, conformação plástica. Eu acho que é junto com o Mexol 2, se eu não me engano. Aí vocês também vão ver melhor isso. Só que vocês já estão vendo ensaios mecânicos, a gente já tratou da curva tensão-deformação lá no começo do curso, mostrou alguns detalhes, efeito de encruamento, né? O quanto o material pode deformar plasticamente, a gente chamou de utilidade, né? Antes de romper. Então, aqui, né, a gente tem um exemplo muito claro disso, né? A gente tinha uma barra aí reta, que a gente dobrou, né, deformou plasticamente para montar esse elo de corrente. Então, esse é um elo de corrente, tá certo? Esse daqui, seria uma corrente que está, né, um outro elo que está ligado para cima
outro que está para baixo. Eu só estou seccionando aqui para a gente ver essas seções, tá certo? E aí representando o esforço aqui, né? Eu estou dizendo que eu tenho um esforço ó, de 750 newtons para cima e para baixo. Então, claro que aí, ó, eu estou tendo um equilíbrio, né? Eu não tenho translação aí. Né? Então, imagine que isso aí é uma carga que está sendo pendurada nessa corrente, né? Então, todos os elos estão sentindo esse efeito aí. E aí, o que acontece, pessoal? O que eu quero analisar, né, nessa corrente, ó, são essas seções aqui, ó, tá certo? Que eu estou considerando como crítica aqui, tá certo? Então, olha, se eu analisar, né, essa seçãozinha aqui, certo? Deixa eu riscar aqui. Assim como a gente fez, né, no esquemático anterior, né? Por hora, eu não estou analisando essas partes curvas, que também seriam importantes, né? Mas flexão em vigas curvas não faz parte do nosso escopo aqui. É claro, com os conceitos que a gente estudou, a gente consegue trabalhar com flexão em vigas curvas sem problema nenhum, mas as formulações mudam um pouquinho. Então, como a gente só está trabalhando com vigas retas, vamos analisar essa parte aqui, ó, reta do trecho, tá certo? E aí, a gente pode analisar qualquer porção aqui, pessoal, contanto que a gente tenha uma certa distância, tá certo? Dessas partes curvas. Por quê? Nessas partes curvas, eu tenho efeitos de concentração de tensão, que eu não estou querendo analisar por enquanto. Então, vamos analisar essa porção central aqui. Ok, pessoal? Então, façam o seguinte, ó. Façam o seguinte. Seccionem isso daqui, ó. Aí vocês podem escolher o sistema de coordenadas que vocês querem trabalhar. Para a gente ficar aqui coerente com o exemplo, usem, né, a coordenada... isso daqui, ó, como sendo a minha direção X. Tá certo? Então, X para cá e o Y aqui, ó, para a direita. Tá certo? Usem esse sistema de coordenadas. Tá? E aí trabalhem, ó, dessa forma aqui, né? Trabalhando com essa seção aqui de cima. Tá? Então, vamos lá. Tentem resolver isso daqui, pessoal. E aí, o que vocês vão ter que fazer? Com esse seccionamento, vocês vão ter que representar aqui, ó, esforços internos que equilibrem esse esforço de 750. Tá certo? Então, vamos lá. Todo mundo tentando fazer aí. Vou dar um tempinho. Ok. Então, olha só, pessoal. Né, o que eu pedi para vocês fazerem? Né? Secciona aqui, tá certo? E aí poderia trabalhar, né? Tanto para cima quanto para baixo, tanto faz. E aí, o que acontece? Você tem essa distância aqui, ó, de 16 milímetros. Por quê? Não, aqui já está dado, né? Ele deu o raio de 12 milímetros e já deu a distância, ó, da linha de aplicação da carga até o centroide da seção, né? Que é 16 milímetros essa distância, né? Então, o que acontece aqui, né, pessoal? Para equilibrar essa força de 750, eu tenho que ter uma força para cima de 750, ou seja, eu vou ter uma força trativa aí, né? E, olha, isso aqui geraria um binário, né? Essa força P aqui, ó, de 750 por 750 aqui. Então, eu tenho que ter um momento aqui também, nessa seção, para equilibrar esse binário. Simples assim. E esse momento, obviamente, né, vai ser P, né, vezes D, 750 vezes os 16 milímetros. Vai dar um momento aí de 12 Newton metro. Tá? E aí, vamos lá, pessoal. A gente sabe que as tensões atuantes são uma superposição, né, da tensão devido à carga axial e da tensão devido ao momento. Para a carga axial, o que eu faço para calcular a tensão? Força sobre área. Simples assim. Então, olha, essa carga axial, nessa seção aqui, pessoal, vai me dar uma tensão de 6,63 megapascal. Tá? Já o momento fletor, né, eu preciso, né, do momento de inércia. Então, uma seção circular, o momento de inércia é π sobre 4 vezes o raio a 4.
ou π sobre 64 vezes o diâmetro a quarta, aí tanto faz. Né? Então, e para calcular, né, as tensões nos pontos de máximo, né, que vai ser nessa superfície interna, né, pessoal, e nessa superfície externa, devido à flexão, né, eu jogo nessa fórmula aqui direto. Então, olha só, para os pontos internos aqui, ó, da seção transversal, eu tenho uma tensão de flexão de 70,73 e no externo eu tenho uma tensão de menos 70,73. O que ocorre na prática, né, pessoal, é uma superposição desses dois estados aqui, tá? E é isso que a gente tem, né? Então, olha, somando esses dois estados, então, nesse ponto aqui, ó, então aqui, pessoal, na verdade, aqui, ó, nessa ponta, aí é até legal, né? Vamos lá, me ajudem aí. Quanto é que daria a tensão aqui, ó? Nesse ponto aqui. Então, aqui, né, percebam, pessoal, tá a soma aqui, né? 77,36. E aqui, né, pessoal, olha só. Eu tenho uma tensão compressiva, né? Que a magnitude vai ser reduzida quando eu somar com isso daqui. Então, olha só o que acontece, né? Aqui, ó, nesse ponto, eu vou ter uma tensão de menos 64,1. E aí, pessoal, o que acontece no final, né, com esse estado de tensão? Ó, eu saio de uma positiva, passo num ponto onde é zero e vou para o máximo compressivo. Agora, o ponto onde é zero, pessoal, não é mais no centroide da seção. Por quê? Eu não tenho só flexão. Quando eu tenho outros esforços se superpondo, é óbvio que eu vou deslocar a minha linha neutra, né? E aí, eu consigo ver também até esse deslocamento da linha neutra, né? Uso a equação geral aqui, ó, e vejo onde vai cair a minha linha neutra, tá certo? Caiu aqui, ó, a 0,56 milímetros do centroide. Quanto menor, pessoal, então já tem isso claro, quanto menor, né, é a tensão devido ao esforço axial comparado com as tensões de flexão, né, menor vai ser esse deslocamento da linha neutra. Quanto maior for, maior vai ser o deslocamento. Tanto é que, se a magnitude da tensão devido ao esforço axial for maior do que as maiores tensões devido à flexão, eu nem linha neutra vou ter. Como foi aqui nesse esquemático, né? Tá certo? Vamos lá. Gabriel. Não, professor, era só para lhe dizer que para lhe pedir, né, quando o senhor indicar as coisas no slide, você ligar o slide, que, o laser do mouse, que eu não consigo ver. Tá. Tá certo. Tá ok. Tem que lembrar disso. Dúvidas aqui, pessoal? Ainda? E, professor? Eu só não entendi como é que esse deslocamento da linha neutra superposta. Não, olha só. Lembra como é que a gente calculava a posição da linha neutra para flexão em margem plana? A gente colocava a equação geral, né, da tensão, né, e igualava a zero, porque ali a gente ia descobrir as coordenadas Z e Y, né, nas quais, né, os pares de pontos Z e Y nos quais a tensão era nula. Aqui é mais simples ainda. A tensão geral, a equação geral para cálculo de tensão em qualquer ponto da seção aqui, ó, vai ser essa daqui, né? Tensão devido a esforço axial menos MY sobre I. E aí, se eu quero calcular o Y0, ou seja, onde a minha tensão é zero, onde passa a minha linha neutra, né? Eu tenho que igualar essa equação aqui a zero. Concorda? É isso, Gabriel? Entendi. E aí, olha, resolvendo isso daqui, né, eu chego num Y de mais 0,56, ou seja, ele está se deslocando aqui para a direita. Se fosse menos, era para a esquerda. Tá certo? E aí, é claro, né, pessoal, se a minha tensão de tração é maior do que a de compressão, a minha linha neutra está mais perto de onde eu tenho a minha máxima compressão. É isso? Então, isso aqui é simples de enxergar. Tá? Vamos seguir aqui, vamos resolver mais um exercício, né, para isso ficando mais claro. Aí, nesse próximo já exercício, eu vou do quadro. Tá? Então, olha só. Uma força de 150 libras
é aplicada na borda do elemento mostrado aqui. Então, olha só, eu tracei um X aqui, ó, bem aqui ao centroide. Aqui, essa força de 150, ela está atuando no meio aqui dessa largura, tá certo? Aí ela está deslocada para cá, né? Então, olha só, desprezar o peso próprio do elemento, não dei nada de densidade dele, né? E determinar o estado de tensões nos pontos B e C. Então, ó, o ponto C está aqui nessa quina aqui, tá certo? Lá para dentro, o ponto B está nessa quina aqui para fora. Então, tenho aí um caso ó, de uma força excêntrica. Se essa força estivesse aqui no meio, pessoal, só o que eu teria era esforço axial para ser determinado, tá certo? Mas, como ela está descentralizada, eu tenho uma força excêntrica. Além da tensão devido à carga axial, eu tenho também uma flexão. Tá certo? Então, pessoal, vamos lá. Ó. Desenhem essa seção aqui, né? Seccionem, determinem os esforços que atuam nessa seção e as tensões dos pontos que estão sendo pedidos aí. Ok? Vamos lá. Um tempinho para vocês aí. Então, olha só. Aqui, eu já fiz o seccionamento. Então, lembrem, né? A carga, pessoal, estava aplicada, né? Nessa ponta aqui, por exemplo, continuando aqui, né? Ela estava aplicada nesse ponto aqui, né? Nessa direção. Né? A linha de ação dela passava por aqui. Tá. Então, qual é, pessoal? Primeira coisa, o quanto ela está descentralizada aqui em relação ao centroide da seção? 5, né? Não é isso? Ok. Mas olha só, a primeira coisa que eu faço, ó, vamos trabalhar agora, vamos lá, bastante atenção. Até agora, o que a gente estava fazendo era trabalhar com o equilíbrio de esforços, ou seja, a reação que eu teria que ter àquele esforço numa seção. Aqui a gente vai analisar sobre uma outra ótica. A gente vai analisar o que essa força está provocando diretamente, né, nessa seçãozinha aqui de cima. Tá certo? Se eu olhasse por baixo, pessoal, né, se eu fizesse, em vez desse seccionamento aqui, se eu estivesse analisando a face de baixo, eu ia trabalhar de novo, igual a gente fez nos outros exercícios, com a reação. Dá no mesmo, pessoal. Tá certo? Mas, às vezes, vai ser mais conveniente trabalhar assim. Tá certo? Então, olha só. O que é que aquela força, pessoal, que estava aqui em cima, ó, uma força compressiva, né? Faz aqui. Primeiro, quando eu tenho uma carga excêntrica, eu transponho essa carga, né, para o centroide da seção de interesse. Foi o que eu fiz nas outras duas questões, né, nos outros dois exemplos. Não é isso? Tanto naquele esquemático quanto no exemplo anterior que a gente resolveu. Então, ó, primeira coisa, representar ó, aquela força que estava aqui, se era compressiva, vai ser compressiva aqui. Tá? Vai ser compressiva aqui e era de quanto? Não lembro quanto era a força. 150? Isso, professor. 150. Então, aqui, ó, eu vou chamar de força P, tá certo? Então, um exemplo aqui, 6.1, né? Então, P é igual a 150 libra-força. Ok. Tá, mas se essa força está descentralizada, né, pessoal, além dessa força compressiva, ela provoca o que também aqui nessa seção? Momento. Um momento. Né? E um momento em torno de que eixos? Ó, eu já estabeleci aqui meu sistema de coordenadas. Estou colocando o X de novo, né, na direção da barra, né, ou seja, as tensões que eu calcular vão ser na direção X. Aí o Y eu estou colocando para cá. E aí, a partir daqui... Não, aí, então, peraí. Não, aí o Z teria que ser para o outro lado. Tá? Já fiz até errado aqui. Né? Não, mas então vamos fazer o seguinte, vou colocar o Y para cá. Vou colocar o Y para cá, e aí sim o Z fica certo. Vou colocar para cá. Tá? Então, percebam, né, pessoal? Você pode arbitrar o seu sistema de coordenadas, contanto que você seja coerente na hora de estabelecer o terceiro eixo. Então, usem como referência o X, na direção que vocês colocarem, né? Estabelece o Y, e para estabelecer o Z, você tem que usar a regra da mão direita, né? Sair de X para Y, né? Para o Z. Tá certo? E aí, ó, polegada aqui, ó, Z. Tudo bem?
E aí, essa força vai provocar momento em torno de que eixo, pessoal? Para esse sistema que eu estabeleci aqui. Em torno de que eixo? Do Y. Oi? Do Y. Em torno do eixo Y, perfeito. Olha só, pessoal. Né? Se eu estou colocando uma força aqui, é óbvio que isso aqui ó, vai estar fazendo isso, né? Esse componente ó, vai estar sendo fletido assim, né? Ou seja, em torno do eixo Y. Se eu colocasse, pessoal, essa força, em vez de colocar aqui, ó, eu colocasse nessa direção aqui a linha de ação dela. Aqui, ó. Eu estaria provocando um momento em torno de que eixo agora? Z? Z. Perfeito, né? Porque agora, ó, ela ia fletir nesse sentido. E se eu coloco aqui, ó, nessa pontinha aqui, na verdade, a linha de ação dela, né? Atuando aqui, ó. Nessa quina aqui. Eu estaria gerando um momento tanto em torno de Y quanto em torno de Z, não é isso? Aí teria um probleminha um pouquinho mais interessante até. Então, olha, uma coisa que eu peço para vocês fazerem, resolva esse mesmo exemplo como se eu tivesse uma força nesse canto aqui, tá certo? Em vez de estar aqui no meio, né, nesse cantinho aqui, gerando um momento em margem plana. Tudo bem? Mas vamos lá. Com o que a gente tem nessa questão, então, vocês já me responderam, né? Momento em torno do eixo Y, mas vai ser na direção positiva de Y, o vetor momento, ou negativa? Vamos lá. Ó, se eu estou fletindo assim, né, pessoal? A flexão não está se dando nesse sentido aqui, ó. Então, ó, no sentido de Y, o quê? Negativo. Né? Tem que pegar isso aqui, viu, pessoal? Né? Se não está entendendo, me pergunta, porque isso aqui, é básico para resolver problemas um pouco mais complexos. Então, não pode ter dúvida aqui, não. Fala. Professor, mas a força não estava lá em C? Não estou entendendo agora. Cara. Não. Eu fiz alguns exemplos aqui. Né? A força, na verdade, né? Se você olhar a questão, vamos lá, isso aqui porque eu já seccionei, né? Eu teria toda aqui uma área aqui em cima ainda, tá certo? Teria isso daqui, né? Aí, se eu fosse desenhar tudo de novo, né? E a força estava bem aqui, ó. Tá certo? Não estava nesse campo aqui, não. Não estava aqui, não. Tá bem aqui, ó. Eu só pedi para vocês depois resolverem o problema como se ela estivesse aqui. Tá bom? Entendi. Mas olha só, então se eu estou colocando a força aqui, ele está fletindo assim. Então, sentido negativo de Y. Então, aqui eu tenho, ó, um MY, né, negativo, de menos P vezes, né? Mas assim, se eu já coloquei no sentido negativo, eu não preciso botar o sinal aqui, tá certo, pessoal? Eu já sei que é negativo, tá? P vezes 5 polegadas, que é a distância, ó, da linha de ação da força para o centroide, tá certo? 5 polegadas. Tudo bem? Então, olha só, se eu for representar agora... Professor? Oi. No caso, no nosso momento ele está em Y, aí a minha base vai ser 4 e a minha altura 10, porque eu estou fazendo o contrário, é isso? 4 e a altura 10, desculpa, não entendi. É isso? Entendi, mas vamos representar aqui na seção, e aí isso fica ainda mais fácil de ver. Por isso que eu quero vocês representando no plano da seção. Aqui, ó, eu estou fazendo o tridimensional. Agora eu vou fazer um desenho plano aqui. Tá? Vou fazer isso daqui, ó. E aí, então, isso aqui é Z. Tá? Então, vamos lá. Deixa eu só entender aqui, né? Encontrar. Então, eu vou fazer assim. Então, o Y para cá. Então, o C vai estar aqui e o B aqui. Tá? Opa, feito. Né? Eu estou olhando assim, tá certo, pessoal? Essa seção, ó. Assim. Tá?
Então, Z para cima, né? E o X seria saindo aqui, né? O X seria saindo. Então, Z para cima, Y para a direita, o C para cá, ó, no outro sentido de Y e o B. Tá? Ok? Então, olha só. Agora vamos representar os esforços aqui no plano, na seção de interesse. Eu quero vocês sabendo fazer isso. Então, ó, eu tenho um esforço compressivo, P, que aí, ó, a gente representa assim, né? Como eu já falei, se é compressivo. Se fosse trativo, faria aquele pontinho, né? A ponta da flecha. Então, isso aqui é P. E eu tenho uma flexão, ó, um momento fletor negativo aqui, que é P vezes 5 polegadas. Então, vamos lá, pessoal. Primeiro, a equação geral aqui, ó, para tensão em qualquer ponto na direção X, vai ser menos P sobre A, tá certo? É uma força compressiva, né? E aí, vamos lá, tem a parcela de flexão aqui, ó. Vou colocar NY vezes... Aí, pessoal, as tensões geradas por NY variam ao longo da coordenada Z, né? Então, ó, minha fórmula aqui, Z, e aqui o momento de inércia em torno de Y, como já bem observaram aí. Agora, vamos só entender, pessoal, se eu tenho que ter o sinal negativo aqui ou não. Vamos lá? Para o sistema que eu estabeleci aqui, né? Olha só. Aqui, pessoal, eu tenho um momento negativo, né? Então, ó, momento negativo. Vamos analisar para as posições positivas de Z. O que eu tenho? Se eu tenho tração ou compressão? Para as posições positivas de Z, no momento negativo, eu tenho tração ou compressão, pessoal? No físico aqui, ó. Compressão. Compressão. Menos com mais, dá menos. Então, não preciso do sinal de menos aqui para matemática concordar com a física. Tá certo? Porque, ó, o menos com mais aqui já está dando menos. Se eu fizer, ó, menos com menos aqui, ó, né? Porque para cá, para baixo, para posições negativas de Z, eu tenho tensões ativas. Menos com menos, mais. Né? Então, não preciso do sinal de menos para a matemática bater com a física. Então, essa é a minha equação geral aqui, tá certo, pessoal? Para calcular a tensão sigma x em qualquer ponto dessa seção. Então, para calcular nos pontos B e C, né, eu só vou mudar aqui a coordenada Z. Mas vamos lá. Primeira coisa aqui, eu também ainda não tenho, né, o meu IY, aí já observaram aí. Como é que eu vou calcular o IY aqui? O que é base e o que é altura, pessoal? Isso aqui é 4, né? E isso daqui é 10. Não é isso? Essa altura total, né? Porque, ó, agora isso aqui é a minha base, porque em torno de Y, né, a base é sempre a direção, né, pessoal, paralela ao eixo em torno do qual eu estou calculando o momento de inércia. Então, minha base é 4. E a minha altura, que eu vou elevar ao cubo, é 10 sobre 12. É óbvio que o momento de inércia em torno de Y, né, pessoal, é muito maior do que o momento de inércia em torno de Z. Né? Então, IY aqui é igual. Quanto é que deu aqui? Só fiz a conta completa aqui. Então, olha só. Apliquem aí, né, pessoal? Deixa eu ver quanto é que deu aqui. Essa parcela de flexão aqui, ó. Essa parcela de flexão aqui, como o Y que vocês calcularam, calculem aí para mim, por favor, e me deem esse valor. É do cubo dividido pelo quê, professor? 12, né? É uma seção retangular. Base vezes altura ao cubo sobre 12. Né? E aí, a gente já tem os valores aí, né? Eu não preciso fazer, mas vamos lá, eu vou fazer aqui para a gente ter essa noção aí de magnitudes, né? Vou fazer bem aqui. E, professor, dá Então, 333... Hã? Quanto? 333,3333. 0,33 polegadas a 4, né? Polegadas a 4. Tudo bem. Obrigado.
Então, olha só, para calcular lá no B, eu tenho o quê? Menos P sobre A, que é menos 150 libra-força, dividido pela área, que é 40, né? Polegada quadrada, mais, né? O MY é 150 vezes 5, que dá 750, né? 750 libra-força polegada, vezes, qual é a coordenada Z, pessoal, do ponto B? Digam aí. 2. Menos 5. Hã? A Z, a coordenada Z é menos 5, né? Ah, sim, sim. Né? Cuidado. Menos 5. Agora, o que faltou aqui, pessoal? Esse momento é positivo ou negativo? Negativo, né? Eu tenho que botar o menoszinho aqui. Não vamos esquecer isso. Tá? Sobre o 333,33 polegadas a 4. Vou apagar aqui. Aí, olha só. Então, quanto é que dá essa parcelinha aqui, pessoal? Essa primeira parcela aqui. Menos quanto? 150 por 4, 75, 37,5. Então, é 3,75, né? Então, menos 3,75 PSI, né? Libra-força por polegada quadrada é PSI. Dá isso aqui, pessoal? Dá, né? E essa outra componente aqui, ó, vai dar menos com menos mais. Então, mais, isso daqui eu acho que deu 11,25. Depois calculem aí, tá? PSI. Então, ó, eu tenho essas duas parcelas aqui. Tá? Então, só vou fazer a superposição, né? Isso aqui, no final das contas, vai dar 3,75, então vai dar 7,5, né? Sim, professor. 7,5 PSI. E aí, olha, atenção, no ponto C, pessoal, o que é que vai mudar? Isso aqui se mantém, né? Essa primeira parcela, menos 3,75 PSI. E aí, o que vai mudar aqui, ó, para o ponto C, é a coordenada Z, que agora vai ser mais 5. Então, em módulo é o mesmo, só vai mudar o sinal, né? Então, menos, tá certo? Menos 11,25 PSI. Então, isso aqui no total dá menos 15 PSI. Tá? Ok? Então, sem mistério aí, né, pessoal? Então, aqui, nesse exemplo aqui, eu teria linha neutra? Teria uma linha neutra, né? Ó, que eu saio de um positivo aqui, ó, em B, e vou para um negativo aqui. Tá certo? O quanto, pessoal, essa linha neutra estaria deslocada do centroide da seção? Estaria aqui para 1/4, né? Basicamente porque, ó, isso aqui é metade disso. Então, a proporção é essa, né? Então, eu teria esse comportamento aqui. Tá certo, pessoal? E conseguiria calcular minha linha neutra. É só igualar isso aqui a zero, né? E eu acho a posição Z0 onde eu tenho a minha linha neutra. Tudo bem, pessoal? Dúvidas aqui? Então, olha só. Né? O que temos aqui? As maiores tensões admissíveis para a peça de ferro fundido são de 30 megapascal na tração. Então, ó, ferro fundido é um material frágil, tá certo? De materiais frágeis, a gente tem diferenças mais consideráveis, né, na resistência à tração e à compressão. Vide aí ferro fundido, vide concreto, enfim. Né? Então, ele resiste bem mais à compressão aqui. Né? Determinar a maior força P que pode ser aplicada na peça.
Então, olha só. Primeiro, né? Aqui eu tenho uma carga excêntrica sendo aplicada aqui nesse componente aí de ferro fundido. Tá certo? E eu estou dizendo, ó, já estou dizendo aqui na questão, né? No desenho aqui da seção, a posição D, ó, em relação à seção, porque olha só, pessoal, a gente vai analisar, né? Essa porção central aqui, tá certo? Que vai estar sujeita às maiores solicitações, porque eu vou ter tanto compressão quanto uma tensão, compressão devido a esforço axial, quanto uma tensão de flexão também, né? E os efeitos vão se sobrepor. Então, essa seçãozinha aqui, eu estou dizendo que é uma seção em T, tá certo? A seção transversal desse componente nessa porção central. E aí eu estou analisando aqui, ó, a seção A, tá certo? E com essa vista aqui, ó, pessoal, né? Então, eu estou fazendo um corte para cá. Então, vamos olhar essa seção, ó, da direita para a esquerda. Representem aqui, a primeira coisa, representem os esforços no centroide dessa seção. Já dei aqui a posição do centroide. Eu não dei. Não, isso aqui é 40, mas eu posso dar aqui. Já vou dar a posição do centroide para facilitar aí. O centroide está a 38 milímetros, tá certo, pessoal? Esse ponto C aí, ó. Então está quase lá na aba superior, né? Mas é 38 milímetros, tá? Esse centroide. Então, representem os esforços nessa seçãozinha aqui, pessoal. Estabeleçam aí o sistema de coordenada de vocês, né? E representem os esforços. E depois, né? O que vocês vão fazer? Vão calcular a máxima tensão de compressão, né? Ainda sem saber a força P em função de P, e igualar a 120, e a máxima de tração, e igualar a 30. Mais uma perguntinha aqui. Aqui, ó, em relação ao centroide, eu vou ter tração acima ou abaixo do meu centroide, pessoal? A máxima tração, melhor dizendo. Acima, professor? Acima, né? Olha como é que isso aqui está atuando. Essa peça tende a fazer isso, né? Tende a fazer isso aqui, ó. Ou seja, tracionar em cima, comprimir embaixo. Tá certo? Então, vamos lá. Passo a passo, né? Seccionem aqui, representem os esforços que atuam aqui, tá? E depois representem na seção transversal e depois calculem essas tensões. Vamos lá. Façam pelo menos uma parte desse processo. Aprendendo, pessoal, a representar direitinho os esforços, com o sentido correto, os valores corretos na seção, é muito difícil você errar o restante. Tá? Só se confundir, esquecer de botar um sinal na forma, enfim. Então, vamos lá. Professor, só uma dúvida aqui. Pois não. Quando a gente coloca assim que tem compressão, nesses casos, assim, não necessariamente o sinal é negativo, né? Porque pode ter um sinal positivo ainda, né? Se na passagem... Quando a superposição, né? A superposição pode gerar isso. Pode ser, com certeza. Então, nesse caso aqui, da questão, a gente tem como saber se ele é... Acho que é negativo. É só você sabendo a magnitude das tensões. E isso você só vai saber aqui, como eu não tenho o valor do esforço, né? Você só vai saber quando calcular mesmo. Agora, o que você faz? Você sabe que na equação, o que você vai ter? Você vai ter uma força, uma tensão devido à força axial compressiva, então você vai ter uma parcela que é menos P sobre A. E você vai ter uma parcela de flexão, que aqui no caso vai ser, dependendo de como vocês arbitrarem, vai ser menos mz y sobre A. Essa vai ser a tua equação geral.
tá certo? Independente se no final das contas eu vou ter tração ou não, ou compressão ou não em algum ponto, tá? Então, a equação geral não vai mudar. E aí, no final das contas, depois de calcular o valor da força P, você vai ser capaz de dizer se, na superposição, eu tenho pontos realmente sob compressão. Sob compressão eu vou ter com certeza, né? Por quê? A parcela axial é compressiva e eu vou ter sempre uma parcela compressiva devido à flexão também. O que eu posso não ter aqui é tensões trativas. Se a parcela de tensão axial, de força axial, for maior do que as maiores tensões de tração, de flexão. Tá? Mas então, a fórmula não muda, tá? E as duas vão depender de P, as duas parcelas. Então, depois de calcular P, você vai saber, né, se realmente essa sobreposição vai resultar numa seção sem linha neutra. É isso no final das contas. Era essa a tua questão? Sim, eu acho que entendi. É porque eu estava imaginando que para a gente poder calcular o P, a gente teria que ter mais ou menos saber se era saber se tem compressão ou não, operação ou não, né? Não, você entendeu? A fórmula não muda. Tá? Vamos lá, pessoal. Resolver aqui essa última. Então, ó, seccionei aqui, primeira coisa, né? E aí aqui, de novo, vou representar que forças eu preciso ter aqui, que esforço eu preciso ter nessa seção, né? No centroide, sempre em relação ao centroide, para equilibrar isso. Então, eu tenho que ter uma força P para cá. Ah, não, esse aqui é compressivo, né? Desculpem. Isso aqui é compressão. Então, compressão, né? Então, ó, isso daqui já impede que eu tenha translações. Só que eu tenho um binário aqui, ó, porque eu tenho uma distância da linha de ação dessa força, né, que está a 10 milímetros da minha base de referência, para o centroide, que é onde eu tenho que representar isso. Então, ó, eu tenho que ter um momento no sentido contrário aqui, né, a esse binário. E esse momento vai ser igual, né, a P vezes essa distância aqui, né, pessoal? Se daqui para cá é 10, né? Daqui da base para cá é 10 e daqui para cá, então, é 28. Então, 28 milímetros. Ok. São esses os esforços que atuam na minha seção de interesse. Tá? Agora aqui, ó, já fiz a seção, né, transversal e estou representando meu sistema de coordenadas. Então, o meu X, ó, seria para cá, na direção da barra, então as tensões vão estar na direção X, o Z saindo e o Y para cima. Né? Então, eu enxergando assim, ó, eu olhando assim a seção, né? Então, Y para cima, Z para a esquerda. Tá? E o centroide aqui, né? Agora vamos lá, pessoal. Como é que eu represento esses esforços? Eu tenho uma força compressiva, eu já boto direto aqui, ó, P, né, compressivo, e eu tenho um momento, pessoal, que é em torno de Z, né? E esse momento é no sentido positivo ou negativo de Z? O momento que eu tenho atuando aqui. Negativo. Negativo, né? Porque, ó, o sentido positivo de Z é saindo do quadro. E esse momento, ó, está fazendo isso aqui. Então, momento no sentido negativo aqui. E isso aqui, ó, é igual a P vezes 28 milímetros. Então, vamos para a nossa equação geral, né, pessoal? Então, ó, nossa equação geral, tensão sigma x em qualquer ponto dessa seção é menos P sobre A, né, menos mz, aí, em qualquer altura y aí, sobre z. Tá? E aí eu já vou dar os valores aqui, né? A área é 3.000 milímetros ao quadrado, desculpa. E o momento de inércia, que vocês vão ter que aplicar, teorema de eixos paralelos, enfim, deu 868
vezes 10 a terceira milímetros a 4. Pronto. Então, olha só. Se eu for ter tração aqui máxima, pessoal, aí muda a pergunta, né? De repente eu nem tenho, dependendo do arranjo de forças aí, não sei, e da combinação, né, de áreas, né, em momento de inércia, pode ser que eu nem tenha tração aí, né? Mas se eu for ter tração, né, o máximo valor dela de tensão trativa vai ser acima ou abaixo aqui do meu centroide? Vai ser na superfície superior ou inferior? Melhorando a pergunta. Ó o momento. O que pode gerar tensão trativa aqui é o momento, né, pessoal? Porque o esforço axial sempre vai gerar tensão negativa, em qualquer ponto. Então, ó, olha o momento aqui, ó. Então, é na seção, na superfície superior, que eu tenho tração. Não é isso? Então, olha, eu vou igualar a máxima tração à tensão atuante na superfície superior. E aí, como é que eu faço isso? Menos P sobre a área que eu já tenho, 3.000 milímetros quadrados, menos, aí olha, é menos P vezes 28, né? Que o meu momento é negativo, não esquecer isso aqui, pessoal, né? Vezes, quanto é o Y, pessoal? Aqui da superfície superior, onde se eu tiver tração máxima, vai ser lá. Deixa eu botar, né? Eu não botei as dimensões aqui. Aqui é 40, né? Milímetros, até aqui, e mais lá para cima, essa aba aqui tem 20 de altura. Então, seria 60 menos 38, que é o centroide, né? Então, dá 22, né? 22 milímetros positivo. Divido pelo momento de inércia, que é 868 vezes 10 a terceira milímetros a 4. Isso aqui, né, pessoal, eu igualo a máxima tensão trativa, que é 30, né? Então, 30 newtons por milímetros quadrados. Então, olha só. Vamos lá. A minha única incógnita aqui é P. Né? Isso aqui, ó, eu corto aqui, vai ficar o quadrado, então, né, vai ter milímetro quadrado para todo lado aqui. E eu vou poder cortar aqui, ó, esse milímetro quadrado com esse aqui, com o desse daqui. Então, no final das contas, eu só tenho aí, ó, Newton no final, né? Então, olha, para o lado da tração, né, quanto poderia ser a força admissível? Faço essa conta aí. Eu não lembro se o resultado foi para compressão ou tração. Essa força admissível. Então, a gente vai ter que calcular aqui. Mas, beleza. Para compressão, o que vai mudar, pessoal? Né? Vou colocar aqui a máxima de compressão. A equação é a mesma, só vai mudar a coordenada aqui. Que aí agora a compressão é nesse ponto inferior. Ou seja, menos 38. Certamente esse resultado, pessoal, é para a máxima tensão compressiva. Porque eu vou ter valores muito maiores lá. Perdão. O meu limite de compressão também é muito maior, né? É 4 vezes. Então, vamos lá. Vocês têm que calcular isso aqui, ó. Não, tá. Eu tenho aqui o valor. Então, esse daqui, para tração, ó, dá 79,6. 79,6 quilonewtons, tá? Ó, pessoal, quando eu boto aqui tração, tá certo? É só porque a gente está fazendo análise com base no limite de tração, né? Não quer dizer, não, essa força então só vai gerar tração e a outra só vai gerar... Não, senhor. A força atuando é a mesma, tá certo? E ela vai ser compressiva. Eu só estou calculando quanto pode ser o valor dela para não exceder nem o limite de tração e nem o de compressão. Então, olha, o de compressão, pessoal, só vai mudar isso daqui, ó. Você vai botar menos 38 e esse aqui, que é 120. E é o de compressão que está dando aí, ó, uma força admissível de
77 quilonewtons. Tá? Então, façam esse cálculo aí. Né? A compressão, o que vai mudar aqui? Eu vou até apagar aqui, isso aqui fica no vídeo, né? Então, ó, de compressão, então vai ficar tudo igual, só muda aqui a coordenada, né? Que é o ponto da superfície inferior, onde vai ocorrer a máxima compressão, que é menos 38. Então, agora, ó, percebam, né? Menos com menos, mais, e mais o menos da fórmula. E aqui, né, eu coloco o limite de compressão é menos 120. Né? Eu tenho que informar que é a compressão, então 120. Tá? E aí, isso daqui, fazendo essa conta, você vai chegar aqui. Para não exceder o limite de compressão, a força só pode ser 77. Então, com 77, eu não excedo nem o limite de tração, que eu precisaria que a força fosse 79 para exceder, e nem de compressão. Se eu colocar 79, atende de tração, mas excederia de compressão. Tudo bem, pessoal? Dúvidas? Tudo bem, professor. Tudo bem. Beleza. Então, é o seguinte, na próxima aula a gente prossegue, aí a gente vai resolver aqui mais um exemplo. Agora, aquele exemplo, né, que a gente já mostrou ele desde lá do início do curso, né? A gente não tinha muita ideia né, de como é aquilo. Esse exemplozinho aqui, ó. Então, aqui, ó, eu tenho essa barra aqui, eu quero calcular as tensões no ponto A, tá certo? Essa seção do ponto A vai ter esforço axial, flexão em dois planos, torque, força cortante, enfim, tá certo? E aí, vamos lá, vamos aprender e vamos calcular esse estado de tensões lá no ponto A, tá bom? E aí, depois ficam só os exercícios para a gente resolver. É possível que mais 2 aulas a gente mate, mas assim, ninguém vai correr muito, eu vou detalhar bem, né, esse exemplo aqui, apesar de já ter a solução, eu vou para o quadro, vou representar tudo no quadro, porque ele é bem completo, assim, né, então ele vai ajudar aí quem ainda está com dificuldade de entender como representar os esforços na sessão, enfim, né, vai ajudar a entender melhor. Tá bom, pessoal? Então, se não há mais dúvidas, eu agradeço a atenção e até terça-feira. Tchau, tchau. Valeu, Boa tarde. professor. Até terça. E aí, professor? Sim? Pois Eu tenho não. só uma dúvida. Ah, tá. Então, não vou nem parar a gravação aqui, eu já ia parar, mas vamos lá. Na questão anterior, é porque eu acho que eu tô calculando uma coisa errada. A área não seria pi ao quadrado ali? Você achou 3.000? Não, nessa questão aqui, na questão que a gente acabou de resolver, Isso. Não, né? não, não, porque olha a seção transversal, a seção em T, né? A seção transversal, qual seria o raio que você ia usar? Não entendi. Não, porque eu tava me baseando na questão anterior a essa, entendeu? Ah, não, a questão anterior era, deixa eu ver, até se na anterior era circular. Ah, não, no exemplo anterior, né, porque na questão era aquela seção retangular, na questão anterior, no exercício. Isso. Tá, mas essa questão aqui, perceba, a área de seção transversal é uma área inteira, né? Vou até colocar aqui para apresentar de novo, né? Está no quadro aí, mas aqui também na apresentação, né? É uma seção inteira, né? Então, é essa área de seção transversal que eu uso e o momento de inércia também eu calculo baseado nisso. E dá 3.000 por quê? Ó? 30 vezes 40 dá 1.200, né? 90 vezes 20 vai dar 1.800. Então, a soma dessas duas áreas dá 3.000. Não, entendi. Agora eu que tava calculando errado mesmo. Obrigado. Tá? Ok. Então, se não tem mais dúvidas, vou parar aqui a apresentação e
Nos encontramos na quinta. Eu devo colocar esses slides máximo amanhã para vocês, tá certo? Para vocês já irem trabalhando um pouco mesmo.